Oi, aqui é o professor Beat, esse é o canal Beatinices e eu tô aqui para falar especificamente de uma escritora chamada Clarice Lispector. Eu tenho esse livro aqui maravilhoso, dá uma olhadinha. Todos os contos da Clarice Lispector. Eu tenho uma utopia, tá? Um dia ainda eu vou realizar no canal a leitura de todos os contos para vocês. Eu quero que você conheça um por um da Clarice Lispector. E para você entender o que eu quero falar, hoje eu vou conversar sobre um conto dela para você entender a potência que apenas um conto pode apresentar. Imagina a coleção completa. Eu vou pegar um conto aqui do livro Laços de Família, um conto chamado Amor, maravilhoso. Se você não conhece, assiste que você vai adorar. Se você conhece, aprofunda seus conhecimentos, vem pro vídeo, vamos falar de amor, na visão da Clarice Lispector. E a história Amor, que é a segunda história, bonitinho, tá? A segunda história vai contar justamente a história de outra mulher que é casada, que tem 2 filhos, tá? E que ela tá, é muito legal, um pouco cansada, com as compras deformando um novo saco de tricô. Ana subiu no bonde, Ana é o nome dela. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se, então, no banco procurando conforto, no suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarrenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Vê se você entende, tá? Eu estou lidando com a pequena burguesia, classe média. Um apartamento está sendo pago, sabe? Então, o sonho da casa própria. Você vê como ela é muito social nesse sentido. O marido, a compra que ela foi fazer num saco de tricô. Antigamente não tinha essa coisa de saco plástico, estamos nos anos 60. Então você levava só sacola para fazer as compras. E ela fez um saco de tricô. Aí que eu falo que é uma metáfora que alguns leitores têm a habilidade de perceber, mas muito não. Porque, repara, ela tem filhos, os filhos exigem dela, ela tem uma casa que ela está pagando aos poucos, daqui a pouco ela vai falar da cortina, tem um fogão enguiçado, repara que dá estouros, então repara que detalhes do cotidiano. E esses detalhes do cotidiano são muito legais porque levam você a uma percepção de uma mulher que se projetou para ser esposa. Tá entendendo? Um saco de tricô, meu querido, minha querida, leva você à Odisseia, aonde Ulisses vai lá para a Guerra da Ilíada, 10 anos, depois ele briga com Poseidon, mais 10 anos, 20 anos longe de casa, e nesses 20 anos que ele fica longe de casa, enquanto ele não volta, a Penélope, a sua esposa, é ameaçada de perder a ilha e de ter a obrigação de casar com outro. E o que ela inventa para segurar a fidelidade ao marido? Que ela vai tecer um tapetinho, uma toalhinha que seja. E se o Ulisses não voltar até ela terminar, ela casa com o outro. Se o Ulisses voltar antes dela terminar, então o Ulisses é dono de tudo, ela é esposa do Ulisses, aquela coisa. E à noite, sem que alguém perceba, ela vai desfiando o tecer dela, porque é uma maneira dela manter a fidelidade. Então a ideia da mulher que é tecelã liga você a um dos projetos mais antigos da literatura, do símbolo de fidelidade, da mulher que nasceu para casar, para servir ao marido, para servir aos filhos, para servir à sua ilha, ao seu lar. Então, de maneira muito construtiva, você tem no início do conto uma Ana, né, que representa esse mundo. Você entende? Tá? Então ela que vai construindo tudo nessa segurança, tem hora que ela se justifica. Não é o que você queria? Não foi o que você escolheu? Então, muito que a Clarice questiona, fala assim, olha, eu escolhi esse caminho, eu achei que esse caminho era o correto, eu achei que esse caminho era o seguro e que esse caminho me daria felicidade. O elo familiar, tá? Então, às vezes, não foi uma falta de escolha. Às vezes, o que sufoca é que foi uma escolha. Tá entendendo? E aí, conforme nós vamos tendo, então, essa construção da Ana, ela tá voltando num bonde, ela encosta no encosto, repara, então, uma vida encostada, num bonde, que é uma coisa mecânica, tem alguém mecanizado encostado no mecânico. O bicho, mas tem que pensar em tudo isso. Ninguém acha que vai cobrar isso. Mas você entende as sutilezas do insólito, de cada metáfora que você jamais poderia imaginar? E que num bom escritor nenhuma palavra é gratuita. Tá? E aí, conforme ela está voltando para casa, ela vai seguindo, fazendo o zigue-zague do bonde.
Ela tá voltando lá para a residência dela, tá? Para voluntários da pátria, aquela coisa toda. Só que conforme ela tá voltando, o que acontece? Ela tá com um saco de compras, tá? O saco de tricô, sentadinha no bonde, vamos lá de novo, na mecanização, encostada, sabe, sem ação, fazendo o papel. E ela vai refletindo sobre a família, sobre a cortina que ela escolheu, sobre isso, sobre aquilo, papapá. Só que de repente, o que ela vê? Quando o bonde vai parando no próximo ponto, de longe tem uma coisa que chama a atenção do olhar dela. E ela, sabe quando você dá uma olhadinha, você tenta desviar o olhar, mas seu olhar gruda lá de novo? E chegando perto do ponto, ela começa a ver que tem um cego no ponto. E aquele cego começa a causar um desequilíbrio nela. E de repente o bonde para e ela para bem assim de frente pro cego e ela percebe que o cego está mascando chiclete. Pô, tem um cego mascando chiclete. E aí de repente ela, sabe quando ela vai esticando pra frente pra ter certeza do cego e tudo mais, e aquele cego com o olhão aberto, parado no tempo, que hora sorri, hora não sorri, hora sorri por causa do mascar. Então parece que ele tá sorrindo, não sorrindo, sorrindo, não sorrindo, nesse lusco-fusco de vagalume, vamos dizer assim, nessa coisa Mona Lisa, né? Aí o que acontece? Na hora que ela tá assim, concentrada no cego, o cego chamou a atenção demais dela, porque repara, tem alguém cego no mundo. Sabe quando esse cego de repente desfigura o mundo dela? Parece que tudo que ela construiu de segurança foi abalado pela ideia de um mundo que ultrapassa a segurança dela, de um mundo maior, de pessoas que de repente são cegas. E ela é preenchida de uma piedade por aquele cego que vai contaminar o coração dela de uma bondade, de uma humanidade que não cabia na família dela. Porque a família dela é um espaço que não tem problema. A família dela é o lugar do riso, riso fácil, ninguém fala de problema. Sorriem porque está todo mundo feliz. Todo mundo escolheu aquilo, então todo mundo está muito bem realizado. E de repente aparece no meio do caminho o mundo e seus problemas. O mundo e suas deficiências. O mundo e sua selvageria que faz com que ela se desequilibre. E ela se desequilibra tanto que quando ela vai para frente, o bonde sai. Aí o bonde dá um solavanco. Não dá um solavanco, ela vai muito rápido para trás. O que ela vai muito rápido para trás, o pacote de compra dela cai no chão. Aí um saco de ovos, um monte de ovos, cai e quebra. E começa a escorrer pelo meio do tricô. Repara que coisa linda. A metáfora do tricô, o entrelaçar, o criar uma rede que liga outra, que liga outra, que liga outra, que liga outra, não sei o quê, criando uma coisa coerente, geométrica, organizada. E agora esse ovo, esse útero, quebra a vida frágil, aquela vida dela quebrou, alguma coisa se rompeu. E alguma coisa se rompeu. E se rompeu a segurança dela porque ela foi preenchida por uma espécie de bondade ao qual ela não estava acostumada. É como se eu falasse, lá vai ter um conto chamado A Imitação da Rosa, em que a personagem, a Laura, ela fala, seria insuportável imitar Cristo. Quando a gente é preenchido de amor pelos outros, assim, é uma coisa que ultrapassa. Porque a gente tá num mundo onde, na verdade, a gente gostaria de ligar uma teclinha assim, né? Assim, tipo, foda-se, né? E viver a própria vida, né? E criar as próprias seguranças e criar assim um sistema que nos protegesse do que o mundo pode oferecer, mas de repente o mundo oferece, e esse cego mascando chiclete e esse ovo que quebra começam a desconstruir o mundo até ali seguro da Ana. E ela fica pensando tanto no cego, ela fica tão distraída que ela não percebe que ela passou do ponto do bonde que ela tinha que descer. Ela ultrapassou o ponto. Essa é outra metáfora maravilhosa, passar do ponto, tá? Passar do ponto. Então, é isso que é a epifania, é quando você passa do ponto. É quando você constrói uma identidade que é maior do que aquilo que até então você se entendia, que você entendia de você. E aí o tal do monólogo interior. E aí a Ana, quando passa, o que ela faz? Ela começa a percorrer o muro para voltar rápido para casa, assim, quando de repente ela se toca que ela tá no muro do Jardim Botânico, tá? Estamos no Rio de Janeiro, e ela resolve cortar o Jardim Botânico. E quando ela corta o Jardim Botânico, aí ela é preenchida pela natureza. Ela foi preenchida pela graça, a humanidade. Agora ela vai ser preenchida pela natureza, que são as duas forças. Entre a graça e a humanidade se realiza muito do ser humano, na verdade. E quando ela vai andando por ali, ela vai vendo um monte de coisa, ela ouve sons maravilhosos, ela vê árvores, aí tem uma hora que ela relaxa de tudo, ela senta num banco, ela olha uma árvore assim que tem um parasita enrolado nela, uma planta e tudo mais, ela vê joaninhas, ela vê uma pata de uma aranha que tá arrancada numa árvore assim que foi morta, alguma coisa, e ela passa a entender que isso, a patinha arrancada, a aranha morta, na natureza é normal isso.
Na natureza, esse ciclo, aí ela começa a ver um monte de frutas maduras, assim, muitas caídas no chão, já apodrecendo e tudo mais. Então esse ciclo da vida que a natureza impõe pra gente, sabe? Nasce, cresce, amadurece, é comido se sabe, houver um predador, vamos dizer assim, senão apodrece e fenece, e acabou, esse é o ciclo, e a semente gera uma outra, não sei o quê. Então ela passa a entender uma espécie de, sabe, condição natural que fala para ela assim, ó, relaxa, é natural, vai ter fruta que é madura, vai ter fruta que tá podre, sabe, e a natureza renova. Então há uma lição da natureza que chama ela para uma vida que faz ela se sentir um pouco menos culpada em relação lá fora, mas a graça que ela experimentou, a bondade, a paixão que ela experimentou é muito forte. E quando ela está olhando tudo aquilo pela natureza, ela começa a fazer um questionamento, né? Ela questiona o seu lugar, ela questiona a sua família, e de repente ela percebe que ela ficou ali num delírio, e foi escurecendo, e de repente o dia está passando. Ela dá um impulso, levanta e corre para casa, até o cara estava fechando o portão de botânico, se assusta, ou não sabia que tinha alguém aqui, ela passa e chega em casa. As crianças estão lá, o marido chegou, ela vai receber as visitas dos irmãos, que vão chegar com as cunhadas, que vão chegar com os sobrinhos, vai ter um jantar, e de repente é feito jantar, as crianças brincam, e de repente todo mundo come, todo mundo está feliz, e todo mundo, ninguém fala de problema, e aquela coisa, é a vida familiar, é a tradicional, a rotina. Até que de repente os irmãos vão embora, as cunhadas, os sobrinhos, as crianças estão dormindo, e de repente ela pode ir para o quarto se aquietar. Até que num certo momento que acontece, ela escuta um estouro que vem da cozinha, ela se desespera, ela corre para lá. Aí o marido dela tá tentando ligar o fogão e o fogão estourou e falou, ei, esse fogão aqui, não sei o quê. E ele assim rindo, né, porque foi uma noite feliz. E ele percebe que ela tá apavorada, né, porque aquele estouro, né, que deu, né, que foi um estouro esse dia, né, na verdade, sabe? Causou uma insegurança muito grande, o mundo dela foi abalado, né. De repente eu falo, tinha uma janela com uma vida inteira lá fora. E a alteridade, se numa dá pela galinha, na outra, pelo que vai dar? Vai dar por justamente esse cego mascando chiclete, ser no fundo não só a paixão que foi despertada nela, mas talvez por ser alguém com quem ela se reconheceu em relação ao mundo. Quem no fundo não estava enxergando o mundo há muito tempo e fazendo um movimento mecânico, e quando a gente masca chiclete, o chiclete com o passar do tempo ele perde o gosto, então eu estou fazendo uma coisa o tempo inteiro sem sentido, sabe? De novo, a função da sistematização da coisificação da mulher no mundo, onde, sabe, ela não pode ter desejo, ela não pode ter compaixão, ela não pode ter piedade, ela não pode ajudar ninguém. Não, faz seu papel, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido. De repente, naquele dia ela foi preenchida por uma coisa que por um breve momento era maior do que a casa dela, era maior que o marido, era maior que os filhos. A paixão por uma pessoa que de repente precisava de alguém para cuidar dela, de repente. E aí o que acontece com a nossa mulher? Desesperada na cozinha, o marido percebe, o marido vai lá dar um abraço, guarda as coisas na cozinha e leva ela pelo quarto. E aí o que vai acontecer é que nessa conchinha protetora, ela vai lá dormir, com certeza amanhã ela vai acordar, é um novo dia, aí volta a rotina, o cego não incomoda mais, ela volta a se proteger no ovinho dela, mas hoje o ovo quebrou, hoje o ovo vazou pela rede, hoje o ovo vazou do controle. E essa essência que às vezes ultrapassa a gente é o que a gente chama de epifania nos contos da Clarice Lispector. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, faz seu comentário, se inscreve no canal, espalha para todo mundo, que tem um canal muito legal de um cara aí que adora falar de literatura brasileira. E aquele abraço, até o próximo vídeo.